Muito bem, esse é o texto A Vingança, texto que está aí no capítulo 12, que é o capítulo que aborda o mandamento ou ensinamento original por excelência da tradição cristã. Se o amor ao próximo está presente na tradição judaica e o amor ao próximo se encontra presente no judaísmo, amar ao próximo como a si mesmo muitas vezes é associado como sendo o ensino de Jesus. Na verdade, Jesus ensinou o amor ao próximo, transmitiu esse ensinamento, mas não é original de Jesus. Já havia na tradição judaica o amor ao próximo como a si mesmo, está presente no texto do Torá, né, nos mandamentos da lei, sobretudo no capítulo 19 de Levítico. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Jesus, quando fala ama o teu próximo como a ti mesmo, ele está citando, na verdade, um texto conhecido, né, um mandamento conhecido dos estudiosos do judaísmo. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas é outro mandamento. Mas quando Jesus fala sobre o amor aos inimigos, ele está dando um ensinamento original. Quando ele fala sobre o amor aos inimigos, a gente não encontra amor aos inimigos no judaísmo. A gente não encontra esse ensinamento em outra tradição. Amor aos inimigos é um ensinamento de fôlego, que a gente só encontra em Jesus. E mesmo os ensinamentos religiosos que vieram após Jesus, de compaixão, de não violência e assim por diante, não tem a mesma característica e o mesmo imperativo que eu diria até perturbador, no bom sentido da palavra, né? Porque é uma orientação de fôlego, que é o amar aos inimigos. O amor aos inimigos, portanto, caracteriza de maneira especial. Por quê? Porque o amor é a base da doutrina de Jesus. Mas que amor? Quando a gente pergunta de que amor a gente está falando, porque a palavra amor é polissêmica, tem vários significados, não tem um sentido só. Então, se você pega na obra freudiana, o amor está associado à paixão erótica, à libido. Amor, no sentido freudiano, tem a ver com investimento de libido. Então, e isso não é de agora, não. Essa multiplicidade de sentidos da palavra amor remete aos gregos antigos, que tinham palavras variadas para falar de amores diferentes. O amor eros, o amor filia, que hoje é conhecido essa diversificação, né, dos vários modelos de amor. Né? Eu até gosto muito de C.S. Lewis, que tem uma obra chamada Os Quatro Amores, né? Que ele fala sobre o amor da amizade, o amor erótico, o amor caridade e o amor à afeição, né? Baseado, inclusive, nos escritos gregos, né? Dos vários tipos de amor que os gregos conheciam, né? Então, quando a gente fala que a base da doutrina de Jesus é o amor, a gente está falando certo. Mas de que amor? Que amor a gente está falando? Por isso que o Espiritismo vai dizer que a base da doutrina de Jesus é a caridade, porque a caridade é o amor no sentido mais espiritual, no sentido mais elevado. É o amor espiritual colocado em ação, ou seja, de maneira concreta, em forma prática. Esse é o amor da doutrina de Jesus. Mas... Então, quando a gente pergunta de que amor a gente está falando para resumir a doutrina do Cristo, a gente está falando de um tipo de amor, ou de uma expressão do amor que é no sentido mais purificado, mais sofisticado. É nesse sentido que a gente deve entender. E quando é que Jesus, no Evangelho, vai definir de que tipo de amor ele falava quando ele abordou o amor aos inimigos? Foi no amor aos inimigos que ele definiu para os interlocutores judeus que o ouviam, porque na maioria dos casos eram judeus, claro que tinham outros, mas na maioria dos casos o auditório do Cristo naquele momento eram judeus, e alguns dos quais eram estudiosos da lei.
quando ele fala amar aos inimigos, quando ele ensina esse conteúdo, aí ele está definindo qual era a proposta de amor que ele apresentava. O amor aos inimigos resume essa expressão mais elevada, mais purificada. Kardec, nesse capítulo 12, logo no início, ele vai explicar o amor aos inimigos. Porque o próprio texto deixa a gente assim um pouco... Quem tem prisão de ventre vai ficar logo constipado. Quem tem pressão alta vai querer tomar o remédio de pressão. Porque o próprio texto é indigesto, né? Amar aos inimigos, né? Tem que amar os inimigos. É uma coisa que a gente fica um pouco desconcertado. Que negócio é esse? Né? Parece até uma coisa que não é natural. Kardec vai abordar isso. No texto que encabeça esse capítulo, logo no início, a explicação de Kardec vai dizer que o amor aos inimigos não pode ser uma ternura apaixonada e cheia de confiança que a gente tem igual a um amigo, porque a gente sabe que para aquela pessoa que quer nos prejudicar, o coração bate de forma diferente. Olha só que clareza kardeciana para explicar esse texto. É clareza lógica e coerente, porque senão seria ensinar uma coisa que não é natural. Ame de todo o coração seu inimigo como você ama alguém com quem ou por quem você tem afinidade. Não vai rolar. Não vai rolar. Ou pelo menos não vai rolar no estágio evolutivo nosso. Tá bom, você pega um Francisco de Assis, ele ama aquela pessoa que prejudica ele como se fosse um filho dele de sangue. Como se fosse o melhor amigo dele. Mas aí é um degrau que ele já conquistou, ele já passou pelo estágio em que a gente está. E se eu for dizer que o seguir o mandamento, amar os inimigos, é só nessa expressão de Francisco de Assis, eu estou dizendo que não é possível eu praticar esse ensinamento de Jesus agora, no meu nível de maturidade. E se eu disser isso, eu estou dizendo que o evangelho, pelo menos nessa parte, não é para todo mundo. Que Jesus ensinou uma coisa que a gente não teria condição de praticar. Jesus ensinou uma lição para a qual a gente não está preparado. Então aí o problema não é da gente, o problema é de Jesus. Foi ele que errou na medida. Ele não botou a medida certa. Dá para perceber que esse raciocínio está errado. Porque é dizer que um espírito puro, um espírito sumamente perfeito, que já realizou o processo evolutivo dele, que já passou pelas experiências humanas, que de humano ele só tinha a experiência de estar no corpo físico, porque ele já tinha passado da humanidade. Emmanuel, em A Caminho da Luz, vai dizer que as estrelas por onde ele reencarnou já não existem mais. Os planetas e estrelas onde ele transitou no seu processo evolutivo já se transformaram em poeira cósmica, né? Na expressão bonita de Carl Sagan, astrônomo famoso, né? Poeira cósmica, os planetas nos quais ele peregrinou e realizou o processo evolutivo. Então é um espírito que tem muito quilometragem na frente da gente. É um espírito que está lá na frente da gente em processo evolutivo. Ou como diz Leon Denis, ele é aquilo que um dia nós seremos. Ele é o nosso futuro espiritual. Ele é a nossa plenitude espiritual ao longo dos milênios pela frente. Ele representa nele o que existe em árvore, em nós ainda é semente. Então, provavelmente, para não dizer com certeza, esse raciocínio de que Jesus está errado e eu que estou certo, não é um raciocínio muito lúcido. E se a gente tiver um raciocínio desse, é melhor a gente não falar para não passar vergonha. Porque a gente não está se referindo a um Sai Baba, com todo respeito ao Sai Baba. A gente não está se referindo a Madre Teresa de Calcutá. A gente não está se referindo a um santo que passou pelo mundo. Com todo respeito, todos esses santos, espíritos notáveis.
mas Jesus está milhares e milhares de reencarnações na frente. Então, é algo que, só por curiosidade, para quem não conhece a obra Consolador, na obra Consolador, a obra Consolador do Espírito Emmanuel tem algumas polêmicas, tá? E tem uma polêmica lá que Emmanuel diz assim, Emmanuel coloca o seguinte: cada espírito tem uma alma gêmea da sua, que está ligado pelos corações, pelos vínculos ao longo de reencarnações. E aí a Federação Espírita Brasileira estranhou isso. Porque Kardec já havia examinado a teoria das almas gêmeas, teoria oriental antiga, teoria inclusive mitológica, e os espíritos tinham desconstruído, dizendo que essa teoria não existe. Não existe alma gêmea. Não existe metades eternas, né? A alma que foi partida e uma metade vive em busca da outra. Até porque a gente gosta de querer encontrar a nossa metade, mas ninguém quer ser a metade do outro, né? E ninguém quer perder a sua individualidade para ser metade alheio, né? Essa coisa de alma gêmea é uma coisa que é dos primeiros meses. Depois a alma gêmea se torna algema, né? Quando não se torna alma gemida. Mas, e aí, Emmanuel aborda isso. Cada espírito tem uma alma gêmea da sua ligada. Aí a Federação Espírita Brasileira questionou Chico Xavier. Disse, isso daí tá errado, tá sendo antidoutrinário. Entre Kardec e Emmanuel, a gente fica com Kardec porque Kardec não tinha um guia, tinha coletividade de guias. E chamou Chico. E Chico, você tem razão. Concentrou, consultou. Ele foi pedido para consultar Emmanuel. Emmanuel veio e deu um esclarecimento numa nota de rodapé dizendo: meus amigos, eu peço desculpas pelo mal entendido. Eu gostaria de que preservasse o texto, que não alterasse o texto, mas com essa nota de acréscimo. Por almas gêmeas, eu não quis dizer metades eternas. Eu quis me referir a espíritos muito afins, que têm um vínculo profundo de várias vidas e que às vezes mudam de papel, mudam de posição, não necessariamente marido e mulher, mas voltam. Ele estava falando também da experiência dele com Lívia, né, que tinha um vínculo profundo de milênios, e também se referindo a outros casos. Era, portanto, ali a experiência dele que ele traduzia. E aí, eu não me lembro agora se era Guilhom Ribeiro, ou Vantuil de Freitas, ou o próprio Francisco Thyssen, quem era o presidente na época da Federação Espírita Brasileira. Mas o presidente perguntou assim: tá bom, e quem é a alma gêmea de Jesus? Aí Emmanuel dá uma resposta em Consolador dizendo assim: julgo prudente não incluir Jesus nessas análises, porque ele está fora de cogitação. Nele os processos humanos já cessaram. Nele os processos humanos já cessaram. Mas se vocês ainda assim quiserem colocar uma alma gêmea em Jesus, a alma gêmea dele é a humanidade toda. Então, quando Jesus ensinou a amar aos inimigos, ele estava dando uma lição, mas não era uma lição incompatível para a gente seguir. Kardec, com a clareza, vai dizer: amar aos inimigos não é bater o coração de maneira confiante em alguém que você não dá para confiar. Não é você ter uma afetividade ou uma afinidade de se sentir à vontade com alguém que lhe quer mal e que o seu coração não bate da mesma forma. Kardec, inclusive, vai explicar dizendo que a lei das afinidades não permite isso. Porque por falta de afinidade, que tem a ver com fluidos diferentes, com vibrações diferentes, a alma não se sente da mesma forma. Até os espíritos superiores se sentem melhor com aqueles que fazem parte da sua família espiritual, em detrimento dos outros que não o compreendem. O próprio Jesus escolheu 12 que seriam aqueles espíritos que tinham melhor condição de compreendê-lo. E se referia a João como discípulo amado, porque tinha uma maturidade espiritual maior. Kardec vai dizer: no entanto, amar os inimigos é devolver todo o mal com o bem. É retribuir o mal querer deles em bondade. É se colocar acima deles e, portanto, blindado das mensagens mentais negativas quando se devolve o mal com o bem.
É atendê-los em caso de eles precisarem de socorro. É auxiliá-los se a ocasião assim o exigir. Quem estiver praticando o bem em detrimento do mal que o outro queira lhe fazer, está seguindo o mandamento amar os inimigos. Ah, Flávio, mas por dentro eu não me sinto bem. Mas se você está praticando, você está no caminho certo. Sentir em um sentimento superior é consequência. É consequência do esforço de tratar bem. É consequência do esforço de devolver o mal com o bem. Isso não significa que eu preciso necessariamente colocar numa intimidade muito grande aquele que quer me fazer mal. Joana de Ângeles vai dizer: seleciona as tuas companhias. Tem cuidado de selecionar as tuas amizades. Porque junta-te aos maus e será igual a eles. Se vincula aos bons e te contaminará com eles. Então seleciona as tuas companhias. Tu tens o direito de selecionar as tuas companhias. Ajuda a todos. Faz o bem para todos. Mas seleciona o seu círculo de amizade. Seu círculo de afinidade. Porque ninguém é tão puro que não se possa contaminar. Olha só. Então, você tem o direito de selecionar os seus vínculos, etc. Mas ajudar, tratar bem, devolver o mal com o bem a todos. Esse é amar os inimigos. O texto A Vingança fala sobre isso. Por quê? Porque o texto A Vingança não está falando de um sentimento. Está falando de um comportamento. Veja que os espíritos, eles exigem de nós o mínimo. O mínimo. Você está magoado, está ressentido, os espíritos não estão violentando você e dizendo assim, não fique magoado. Como não vou ficar? Eu estou sentindo. Note que a proposta espírita é muito diferente das propostas religiosas de até então. Claro, hoje as religiões estão diferentes, mas até na época de Kardec a proposta espírita era totalmente diferente. Porque as outras propostas religiosas, inclusive no cristianismo, que era derivado da Idade Média, a ideia era o seguinte: se você está sentindo mágoa, você já está no pecado. Se você está com rancor e não tirou esse rancor do coração, você está no pecado. Se você tem um pensamento negativo, pensou no mal, já está com o diabo no corpo. Essa era a ideia. Só que no Espiritismo não é assim. Porque o Espiritismo vai dizer que não adianta eu ficar reprimindo os seus sentimentos. Se você está magoado, não adianta ficar violentando os seus sentimentos e não se magoe e não fique magoado. Tira essa mágoa do coração. Nem sempre é de uma hora para outra. Se for rápido, melhor pra gente. Mas se for rápido, tem que ser rápido genuinamente. Não pode ser não pode ser um perdão falso, um perdão de aparência. Então, se a pessoa está magoada, claro, necessário trabalhar a mágoa. Mas isso não significa dizer que ela vai de uma hora para outra. Por isso que os espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo, ele não está cobrando sentimentos. Os espíritos não estão exigindo que você já tenha sentimentos puros. Porque os sentimentos puros é o resultado de um trabalho, de uma caminhada no exercício do bem. Olha como o Espiritismo é libertador. Porque o Espiritismo vem dizer o seguinte: aceite as suas imperfeições e trabalhe elas para mudá-las. É diferente de negar, de não aceitar que você tem uma sombra, não aceitar que você ainda tem pensamentos ruins, tem sentimentos negativos. Por quê? Olha a lógica de Kardec. Olha a lógica de aço de Kardec. Kardec vai dizer assim, porque todo sentimento ruim já é consequência. De quê? De uma imperfeição do espírito. Então a causa está na imperfeição e não no sentimento. Eu continuarei tendo sentimentos negativos enquanto eu for imperfeito. Então o que é que eu faço? Eu preciso primeiro trabalhar as imperfeições, porque ao mudar as imperfeições, aí sim, naturalmente eu vou sentir
de uma outra forma. Eu não vou ter os sentimentos negativos. E como é que eu trabalho as imperfeições? Agindo. Na conduta. Conduta com o próximo, conduta conosco mesmo. Por isso que Emmanuel, nos textos dele, ele fala tanto assim, serve, o serviço no bem, serve e passa, trabalha no bem. Não é para você ser workaholic, levar o seu lençol e o seu edredom para casa espírita e ficar lá. Não é isso, não. Não é isso, não. Porque Emmanuel está dizendo que a gente vai se modificando interiormente na atitude, no comportamento. E por que eu estou fazendo toda essa volta, esse rodeio, para dizer que a vingança não é um sentimento, é um comportamento. O sentimento é o ódio. O sentimento é o rancor. Mas a vingança é a consequência desse sentimento naquilo que o sentimento tem de pior. Eu poderia ter rancor, eu poderia até estar com ressentimento, até estar odiando, mas eu poderia aqui entre aspas, eu não estou dizendo que deveria, eu estou dizendo que é possível eu estar com rancor, mas estar controlando, dar vazão a esse rancor e lentamente superando a tentação de concretizar esse ressentimento. Se eu estou fazendo isso, eu estou vencendo. Eu estou vencendo, porque as tentações são naturais. Então, se eu estou magoado, mas eu estou resistindo à tentação de dar o troco, eu estou vencendo isso. A vingança é quando eu dou o troco. A vingança é quando eu executo. E quando eu executo, aí eu adquiri o débito. Quando eu executei, eu materializei aquilo que eu estava vitalizando. Aquilo que eu estava alimentando por dentro. Aí já se tornou um compromisso meu. Com as consequências compreensíveis. Então a vingança tem disso. A vingança tem disso. O Espírito fala que a vingança é um dos últimos resquícios dos costumes bárbaros, ou seja, está dizendo que no futuro vai ser, vingança só vai estar presente nos livros de história ou no museu. E às vezes aquele que se vinga se torna até espiritualmente mais responsável do que aquele que nos fez mal. Porque às vezes aquele que nos fez mal por uma invigilância, por um mau hábito, às vezes nos prejudicou de maneira irrefletida, não pensou direito, mas na vingança eu tenho tempo para refletir. Na vingança eu paro e me programo. Vou contar só um caso para a gente passar, para a gente começar a circular a palavra para quem queira, que é o seguinte, na obra Cavaleiro de Lumière, obra de Ivone Pereira, da trilogia de Ivone, uma das obras da trilogia, né? A trilogia de Ivone, que é Nas Horários do Pecado, Cavaleiro de Lumière, Drama da Bretanha. 3 obras que falam de 3 encarnações de Ivone. Ela faz parte da história, embora não seja a protagonista da história, mas ela faz parte, é uma dos personagens. E detalhe, a gente vai inclusive fazer uma live, tá perto, a gente logo vai programar aí, vai produzir uma live sobre o Cavaleiro de Lumière, como a gente produziu no ano passado, ou no começo desse ano, não me lembro agora, sobre Nas Horários do Pecado. A gente está organizando uma live agora nos próximos dias, possivelmente daqui a uma semana ou 2, mas eu divulgo, vai ser uma live no Raciocínios Espíritas, né, no canal Raciocínios Espíritas, com um grupo que estuda a obra e eu vou estar presente também. E tem um momento da obra que Ivone Pereira, que está reencarnada, e que se meteu numa situação, uma bola de neve por conta das enroladas dela, porque foi equívocos dela, tá? Equívocos dela. Na área amorosa, na área afetiva, boa parte dos ódios no mundo espiritual é de relações afetivas próximas. Seja familiar, seja relações afetivo-conjugais, tá? Quase sempre o ódio e a vingança é realizada
em função de relações que eram de amor, eram de afeto, e se transformaram em ódio. Por isso que Emmanuel diz que o ódio é o amor que enlouqueceu. O ódio é o amor que ficou doente. Né? Até porque aquilo que mais nos fere é aquilo que a gente dá mais importância. Eu costumo dizer isso. Se eu estou num restaurante e um garçom me trata mal, eu posso até ficar aborrecido, chateado naquele momento. Mas eu não vou levar pro resto da vida. Se alguém passa na minha frente no trânsito e me dá uma fechada, eu posso até ficar agastado naquele momento, mas depois passa. Mas se eu sou tratado mal por alguém da minha intimidade, da minha proximidade, aquilo dói mais, porque eu valorizo mais. Né? Por isso que as relações mais próximas são fonte das maiores alegrias e dos maiores sofrimentos. As relações mais próximas. Então, e aí ela, né, reencarnada, século XVI, século XVII, aliás, nas Flandres ocidentais, na região da Europa ali, entre Holanda, Países Baixos, numa região rural, ela se mete numa situação, num triângulo amoroso, né? Alguém se interessa, ela vai, prometida em casamento, depois começa a flertar com o irmão do cara, e aí dá um bafafá que só vocês lendo a história para vocês verem. E aí chega uma terceira pessoa, né? Quer dizer, ela era tão rica de amores que não bastava dois disputando por ela, um terceiro, só que acabou em tragédia, né? Acabou em tragédia porque aquele por quem ela mais, né, tinha assim um afeto e que queria ficar junto, acabou sendo provocado por um outro que acabou estabelecendo um laço de afetividade com ela e ela acabou tendo um caso extraconjugal. Ele virou um amante, que era um cara rico de uma situação, um conde, e ela se sentindo culpada, o cara também chantageando ela. Essa coisa foi se prolongando, a situação insustentável, até que acabou numa tragédia, porque acabam os dois se estranhando, o marido já desconfiava. Né? O primeiro, que era o que inicialmente era prometido dela, acabou numa desencarnação trágica por conta dela, chegou no mundo espiritual como suicida. E esse acabou desafiando o conde, eles duelaram, ele acabou sendo assassinado, ou então o marido dela assassinado, por esse que era o amante dela, que ela estava tendo um caso às escondidas, enfim. Ela ficou transtornada, e aí resolveu se vingar. Né? Aí fez um jantar, convidou o rapaz, agora que o marido dela já foi para o mundo espiritual, eu ganhei no duelo, ela vai aceitar minha mão em casamento, aí vai. E aí ela prepara um jantar, etc. E aí, em determinado momento do jantar, ela despede os empregados e coloca um veneno no vinho que servia o rapaz, né? E enquanto o rapaz passa mal na frente dela, ela olha e aí começa a dizer tudo o que ela gostaria de dizer. Embora, veja o conflito de alguém que começa a se desorganizar na vida amorosa, né? Embora, em relação a ele, ela tinha sentimentos ambivalentes. Ela se sentia atraída, era um homem muito bonito, mas ao mesmo tempo tinha um certo repúdio dele. Era uma coisa assim, dicotômica. E antes de ele morrer, ela fala com ele: você está sendo envenenado porque você fez isso, você acabou com minha vida, etc. E ele morre na frente dela, envenenado, né? Ele a perdoa no mundo espiritual, porque era tão apaixonado por ela que perdoa ela. E não persegue ela. Né? Mas a vida dela acaba de uma forma trágica. E moral da história? Né? Moral da história, ela fica com conflitos muito pesados por conta da culpa que ela carrega, os débitos, desencarna mal. E quando reencarna, um século depois, no drama da Bretanha, esse sujeito volta pertinho dela para atormentar a vida dela, porque volta tão apaixonado quanto, parece que esqueceu que foi envenenado, né? E é inclusive ele que vai gerar uma tragédia na vida dela na encarnação posterior, por causa da vingança que ela estabeleceu. Ela assumiu um compromisso que não era dela, né? Ela poderia estar muito bem se ela não tivesse se vingado dele. Se vingou, ele voltou próximo a ela, né? E repetiu a experiência, agora com consequências ainda piores, em uma situação pior. Até porque ela reencarna cheia de crises nervosas, por conta dos débitos adquiridos, né?
volta cheia de problemas psíquicos. Então a situação acaba sendo bastante mais complicada, né? A vingança. Bom, vamos agora socializar a palavra. Quem quiser comentar, quem quiser se manifestar. Já tem algumas perguntas aqui por escrito. O Hugo parece que levantou a mão. Ficar comigo as perguntas aqui do povo. Como essa de Jussara Boto. Acho que foi a primeira. Pronto, vá. Ela pergunta, Flávio, podemos falar dessa mesma forma em relação a um familiar que se comporta como inimigo? Pergunta dela. Perfeito, perfeito. No caso de um familiar, aí tem uma característica um pouco diferente. Por quê? Porque eu falei que alguém que nos queira mal, a gente não precisa dormir na cama com ele. A gente não precisa levar para casa. A gente pode devolver mal com bem, portanto, seguir o mandamento amar aos inimigos, tratar bem, não devolver ódio com ódio, não devolver vingança com vingança, tratar bem, agir no bem, e não necessariamente ter intimidade com essa pessoa. Mas no caso da família, aí já há um compromisso espiritual de ordem maior. Aí já há um vínculo maior. Nem sempre dá para simplesmente se afastar. Nem sempre. Claro, há relações e relações. A depender da relação, é possível separar, é possível se afastar, é possível evitar males maiores. Mas, por exemplo, um filho ingrato, rebelde e que está sob a nossa responsabilidade. Não me parece, a não ser em casos agudíssimos, e excepcionais, mas não me parece a atitude mais correta pegar esse filho e expulsar de casa, colocar para fora. Eu tenho um compromisso espiritual com ele. Aí, a resignação, a tolerância, a compreensão, porque aí se encontra um compromisso espiritual meu. Aí estamos diante de um passado espiritual que retorna na condição desse filho que me trata mal. Aí a necessidade de resignar-se, de treinar a paciência, porque também é uma oportunidade para eu desenvolver determinadas virtudes. Aí não tem muita escolha. No meio social a gente tem escolha. Ninguém precisa ser masoquista e eu vou evoluir espiritualmente, eu vou pegar a turma da lazinha para conviver comigo. Não. Não. Eu posso escolher com quem eu vou conviver socialmente. No entanto, em família, um filho rebelde, um filho ingrato, um filho agressivo, uma mãe, como nós falamos em outra reunião, uma mãe manipuladora, etc. Não necessariamente a gente dá para colocar para fora, expulsar de casa, não é uma atitude cristã. Não me parece uma atitude correta espiritualmente falando. A não ser que aquele filho se torne uma pessoa que está perigando gerar um homicídio. Ok. Tem um risco de vida, aí ok. Né? Tem um risco de vida, eu acho que a gente tem que ter uma medida urgente. Mas com exceção disso, um filho difícil, um filho problemático, um filho que nos causa dificuldade, trata-se de um desafio e um compromisso reencarnatório nosso. Aí é uma outra coisa. Especialmente se é um filho que ainda está sob a nossa dependência. Agora, claro que tem relações familiares que a gente também colabora para a coisa ficar ruim, né? Para a coisa ficar desgastante. Porque se o filho já tem certa idade e eu vivo tentando controlar ele e ele vive me dando as patadas dele, eu também estou colaborando. Como eu falei, certa vez, alguém me abordou dizendo assim, eu queria que você me conversasse com meu menino, porque ele não me obedece. Eu disse, quantos anos tem? 35. O menino dela não obedecia a ela, com 35 anos. Eu pensei, não falei não, mas eu pensei, tá chegando tarde demais, tá chegando um pouquinho só tarde, né? Quer dizer, com 35 já é um homem, ele tem o direito de viver a vida dele, as experiências dele, né? A gente vai aconselhá-lo, se ele quiser ouvir, vai orientá-lo, mas não vai poder impor, nem querer que ele obedeça à nossa vontade, né? Aí já é outra coisa. Então,
no caso dos familiares, tem características particulares, singulares, que a gente vai precisar examinar. Vai precisar examinar. Agora, é diferente desse filho rebelde, quiser ir adiante, quiser sair de casa. Aí é uma escolha dele, como diz Joana de Anjos. Joana de Anjos vai dizer, permanece você no posto. Resignada ou resignado, paciente, compreensivo. Se o familiar rebelde quiser fugir, quiser debandar do compromisso, quiser ir adiante, aí é um problema espiritual dele. Aí é uma escolha dele. Assim é também nas relações amorosas. No caso das relações amorosas, não que a gente não possa separar, é claro, o Espiritismo não é contra as separações conjugais, pelo contrário. Em vários textos da obra kardeciana está lá dizendo, né, que a separação é uma atitude social e legal para separar aquilo que já está separado pelos sentimentos. Então é válido. Mas também é válido pensar que a gente não deve banalizar os relacionamentos amorosos, separar a esmo. Joana vai dizer assim, pensa muito antes de se relacionar amorosamente com alguém. Ela diz isso. Pensa muito. E ela vai dizer, e pensa mais ainda depois para separar. Então, é o que a gente menos faz, né? Mas tudo bem. Olha aqui, o próximo é Desirê. Ela pergunta se esse sentimento de mágoa ou rancor e até vingança é da própria pessoa que é imperfeita espiritualmente e não consegue se dar conta por sua limitação, como nós espíritas podemos contribuir para que a pessoa consiga evoluir nesse sentido ainda nesta encarnação. No caso desse sentimento, o que a gente pode fazer é o seguinte, se a gente percebe que a pessoa continua magoada, e aí a mágoa se manifesta em atitudes que a pessoa muitas vezes não percebe. Por exemplo, um discurso repetidamente queixoso, um discurso que volta no incidente, que volta no acontecido, que volta onde a pessoa foi magoada, e ela não tem consciência que, na verdade, no fundo é a mágoa sendo desabafada. O melhor a fazer é, se a pessoa tem condição de nos ouvir, orientá-la a buscar olhar para isso, a fazer o seu processo de autoconhecimento. Se for o caso e for necessário, sugerir que ela faça um trabalho, alguma terapia, algum tratamento, algum tipo de processo terapêutico de qualquer ordem, vale a pena. Mas é claro que não vamos poder fazer o trabalho por ela. E se ela não nos dá espaço para nos ouvir, não devemos interferir, mesmo em nome do bem, na caminhada do outro. Afinal, é importante a gente ter essa compreensão que nós não iremos produzir a evolução alheia. A única evolução que a gente pode fazer é a nossa evolução e colaborar com os outros que passam pelo nosso caminho, na medida em que os outros aceitam essa colaboração. Então, isso é importante para a gente não assumir uma responsabilidade de mudar a cabeça do outro. Cada um é que se muda a si mesmo. A gente pode colaborar se o outro está disposto a nos escutar. Eu vejo, na área religiosa, isso é muito comum, e na área espírita, então, a espiritada adora isso. Fazer tratamento para fulano e beltrano, fazer tratamento espiritual para o filho, para a filha, para beltrano, para cicrano, fazer evangelho para X, Y, Z, etc. Tudo isso é muito válido, eu não estou dizendo que não é válido não. Por quê? Porque é vibração em prol do outro. Mas, veja, isso não significa que o outro vai mudar, porque o outro só vai mudar quando quiser. Eu já vi, já contei mais de uma vez, eu já vi alguém levando a camisa e a calça do filho para o passista da passe. Porque o filho estava usando maconha e a mãe estava desesperada e queria tirar a vibração negativa na roupa. A intenção pode ser muito boa, é válida, mas é claro que é ingênua. Ninguém vai mudar porque vai receber um passe na roupa. Então, toda vibração é válida, mas a gente não pode também, porque eu vejo, às vezes, a gente se desesperando porque o outro não se ilumina, porque o outro não muda de atitude. Sabe o que acontece? A gente vai se arrebentar, vai desencarnar e ele vai ficar aí. E ainda vai ficar bem entre aspas, né? Bem ao modo dele. Então, não esquecer que o nosso compromisso é com a nossa iluminação. Pode parecer um discurso muito egoísta, mas não é não. O nosso compromisso é com o nosso crescimento espiritual.
E na medida do possível, nesse crescimento espiritual, a gente pode colaborar com o outro, caso o outro ajude. Jesus nunca parou a sua trajetória de missionário para consertar o outro na base da violência. Ele fazia a sua parte, dava o seu exemplo, ensinava e passava adiante. Se ele se preocupasse em ficar consertando o outro, ele não daria o exemplo que deu e ficaria tentando mudar a cabeça de Judas, mudar a mentalidade de Pedro, consertar Tomé e assim por diante. Não, ele deu exemplo e cada um despertou no seu tempo. Né? Deu exemplo, ensinou, é claro, orientou, né? E assim por diante. Então, no caso da pessoa com mágoa, com ressentimento, que não tem essa consciência e não se dá conta disso, com o tempo, ela fazendo o seu processo de autoconhecimento, ela vai se dar conta que ainda conserva mágoa, rancor. Se ela não está se vingando, ótimo, ponto melhor. Mas se ela está executando vingança, mais cedo ou mais tarde a ficha dela vai cair. Vai se dar conta que, afinal, nós temos as leis de Deus em nossa consciência. Às vezes parece difícil acreditar nisso, mas é verdade, a gente tem. E no fundo, a gente sabe quando a gente não agiu bem. No fundo, existe uma voz interior dizendo, você fez errado. A gente oculta, finge que não fez, toma remédio para dormir, mas aquilo fica ali. Temos que prestar atenção também para que tudo na nossa vida não seja delegado à condição espiritual de ser resignado. Muitas vezes não fazemos a nossa parte e temos atitudes que colaboram e muito para a estranheza das relações. O comentário dele. Muito bom, e é isso mesmo. A resignação espírita, muita gente entende o termo resignação de uma forma do senso comum, porque tem uma resignação que é do senso comum, que é o quê? A aceitação cômoda e passiva, a submissão. Não. A resignação espírita não é essa atitude de aceitação total. Agora que eu tô vendo que o Fábio Bion é Luana, né? A Luana tá reencarnada no Fábio Bion hoje. Eu consigo mudar aqui seu nome, Luana. Mas Luana Leite, pronto. A resignação espírita não é essa aceitação, né? Eu tô sofrendo, eu tô mal e eu não faço nada para mudar aquilo, podendo mudar. Isso é masoquismo. Né? A resignação espírita não é isso. A resignação espírita é uma atitude. Na verdade, resignação, como Kardec colocou nos textos, dá a ideia de resiliência. Termo atual. Na forma como Kardec usou a resignação lá no Evangelho e no Livro dos Espíritos, tem o sentido que hoje a gente dá a resiliência. Mas era o termo que Kardec usou. Né? Resignação, que é o quê? A compreensão do que ocorreu, a maturidade emocional de reagir de uma maneira lúcida, de uma maneira coerente, né? E também administrar os problemas que não dá para mudar imediatamente, porque isso também é maturidade, né? Se eu tô com câncer, vai adiantar ficar xingando a enfermeira, pegando o prato e jogando no chão? Eu não aceito. Vai adiantar isso? Vai até colaborar para pior com o meu processo oncológico, o meu câncer. Né? Então, nesse caso, a resignação é o quê? Administrar, né? Compreender aquilo que eu não posso mudar, trabalhar para melhorar, para mudar. Então, nas relações, né? Não é eu simplesmente aceitar também tudo, né? Mas é eu não agir com violência. Em nome de eu não aceito, eu dou mata-leão no outro. Em nome de não aceitar a grosseria do outro, eu ajo pior. Eu tenho um amigo que ele é espírita mesmo, né? Mas teve um dia que ele perdeu as estribeiras, né? E ele perdeu as estribeiras de uma forma super interessante, né? O filho tirou nota baixa na escola, chegou um boletim, que era um boletim que parecia assim o exército do comunismo soviético, né? Todo vermelho. E ainda chegou com a expulsão não, uma suspensão de alguns dias, porque brigou lá na escola, deu um murro no colega, chegou. E ele espírita, dedicado à família, ele teve realmente um baque, ele parou, olhou para o filho, subiu no andar de cima de casa, tinha um andar de cima que é o escritório que ele tinha, né? Ele ficou ali,
pensou, o filho, ufa, porque quase sempre quando a gente, sei lá, pega um cinto, né, como aconteceu no passado, pega, sei lá, uma palmatória, como se dizia, ou bate na mão, dá umas palmadas, etc. Quase sempre os pais, quando fazem isso, perdem a cabeça e agem de maneira irracional. Quase sempre se param e pensam, não fazem isso, porque a ideia de bater, etc., não tem função pedagógica, está cada vez mais superado isso, etc., tal. Então, quando o sujeito para refletir a sangue frio, ele toma outra medida, ele age de maneira diferente, ele quase sempre bate quando está de cabeça quente, né? E aí não pensou direito e age de maneira tão infantil como, né, o filho abusou, aí chega lá e o indivíduo agride também, quer dizer, age de uma forma infantil. Mas ele subiu, pegou o evangelho, abriu o evangelho, leu, meditou, fez uma prece, guardou o evangelho, chamou o filho subiu e ele deu uma surra no filho. Quer dizer, foi uma surra evangélica, de caso pensado. Né? Então, esse processo de alguma forma de parar ele agiu ao modo dele, eu não estou fazendo apologia aqui a bater a violência física, até porque a violência física que se faz em relação aos filhos normalmente tende psicologicamente a reproduzir esse ciclo de violência, porque a linguagem da violência acaba sendo internalizada. Tem outras maneiras, né? Tem outras maneiras, até um caso interessante, Chico Xavier, em relação a isso. Mas foi o modo que ele agiu daquela forma. De alguma forma era a indignação de pai que ele estava ali tendo, né? O que significa dizer que a gente tem modos. Agora, que os nossos modos, os nossos meios de tratar as nossas relações para melhorá-las não seja na base da violência. Seja de uma forma amena. Essa é a resignação. É a resignação de o sujeito está sendo agressivo, ok, mas eu não vou ser agressivo também. Né? Então, é um trabalho difícil. Na prática não é fácil, porque às vezes mexe com os nossos sentimentos humanos. Mas é assim que a gente evolui. É assim que a gente aprende. Como é que a gente vai passar no teste da tolerância? Com pessoas que testam a nossa tolerância. Como é que a gente vai passar e ganhar o honra, o mérito do perdão? Né? Quando a ocasião se fizer propícia para eu perdoar e assim por diante. Né? Então, a Eliane me lembrou um trecho do livro Histórias que os Espíritos Contaram, do escritor já desencarnado Hermínio de Miranda. Fabuloso, Hermínio de Miranda, fabuloso. É um intelectual. A gente fala muito dos livros mediúnicos, espirituais, dos espíritos, Emmanuel, etc. Às vezes se esquece de encarnados, que são verdadeiros espíritos lúcidos reencarnados. Né? E Hermínio de Miranda é um deles. Né? Todo mundo conhece Hermínio de Nossos Filhos São Espíritos, né? Mas ele tem uma coletânea fenomenal, que vai além de Nossos Filhos São Espíritos, sem nenhum demérito, tá? Nossos Filhos São Espíritos. Né? E a obra História que os Espíritos Contaram é alguns diálogos que ele estabeleceu com os espíritos em mediúnica, porque ele gravava as sessões e depois ele transcreveu essas sessões em texto. Né? História que os Espíritos Contaram são algumas sessões dele que ele transformou em livro. Né? E tem um caso lá que ele dialoga com o sujeito, né? E aí, quando ele dialoga, o sujeito muito magoado diz assim: você está me pedindo para parar de obsidiar ele, de perseguir ele, você não sabe o que ele me fez. E contou a tragédia. E realmente a tragédia é uma tragédia bem séria, né? Bem séria mesmo. Mas aí Hermínio foi contando e disse assim: olha, isso daí não é por acaso. Eu vou pedir para você fechar os olhos e vou recuar com você. Detalhe, quem não conhece mediúnica, não conhece a prática mediúnica, às vezes ocorre na mediúnica do doutrinador tentar fazer uma regressão de memória com o espírito. Não é assim toda hora faz, mas em alguns momentos a gente tenta fazer uma regressão de memória com o espírito, né? E Hermínio, então, meio que fez isso, né? Pediu para o espírito fechar os olhos e pediu para regredir com ele, né? Para voltar ao passado, né? E induziu ele por um processo hipnótico de voltar ao passado. E aí, quando voltou ao passado, o que aconteceu? Na encarnação anterior, aquele que prejudicou ele, que tirou ele de uma situação, que depois
organizou a morte dele, ficou com o patrimônio dele, ele tinha feito a mesma coisa na encarnação anterior. E aí ele regrediu na outra encarnação. Aí na outra encarnação, foi ele que tinha feito mal ao sujeito. Aí na outra encarnação, foi o sujeito que tinha feito mal. Quer dizer, ele foi recuando e foi dizer, meu filho, esse processo de uma hora ele te faz o mal e você morre revoltado. Outra hora você que faz o mal a ele e ele que morre revoltado. Esse ciclo, tem séculos. Quem romper esse ciclo é que ganha o mérito. Quem romper esse ciclo de rancor é que adquire o mérito espiritual. E aí ele diz, seja você. Ainda há tempo de você parar de persegui-lo e perdoá-lo. De começar a trabalhar o perdão. Porque aí a dívida vai estar com ele. Ele que te fez mal. Mas se você continuar perseguindo, etc., quando é que isso vai parar? Porque muitas vezes as nossas antipatias são de muito tempo. Muito tempo. Especialmente aquelas antipatias que a gente nem sabe explicar por quê. Às vezes a presença da pessoa nos causa mal-estar. A pessoa não fez nada. Tem a ver com matrizes do nosso inconsciente que a gente traz do passado. O mal-estar, etc. Então, acho que é válido isso, pensar em ciclos. Quando é que isso começou, etc. E sejamos nós aqueles que rompemos com isso, né? E paremos com isso, né? Porque é aquele ditado popular que é certo, né? Quando um não quer, dois não brigam, né? E é a mais pura verdade esse ditado, né? Esse brocardo, né? Hoje, as pessoas estão brigando, rachando a família por questões políticas, não tendo tolerância nenhuma. Aí quer passar logo para o comentário de Luana? Não, de Luana que é pergunta. Esse comentário da Nádia é super interessante, porque, de fato, Kardec previu isso, viu, gente? Kardec previu em A Gênese que um dos sinais mais claros da transição planetária, que significa mudança de mentalidade, mudança de paradigma, seria o choque das ideias. Não seria tsunami, não seria pandemia. Pandemia faz parte, mas pandemia não é o principal. Pandemia não é o principal, nem qualitativa, nem quantitativamente. Se você pensar na gripe espanhola, que matou assustadoramente mais em 1918, a gripe espanhola matou, na melhor das hipóteses, 50 milhões de pessoas. Portanto, comparado com a pandemia atual é quase nada. No melhor dos mundos, 50 milhões. Há literatura que especula 100 milhões de pessoas mortas na gripe espanhola, numa época que a população era muito menor. E a gente teve Segunda Guerra Mundial depois, teve Guerra do Sudeste Asiático, Guerra do Vietnã, Guerra Fria. Então não quer dizer que aquela gripe espanhola mudou as pessoas para que as pessoas ficassem melhor. Claro que sempre tem aprendizado. Sempre tem aprendizado nas pessoas, aquelas pessoas que são mais sensíveis e que puderam tirar o aprendizado. Claro que tem, como está acontecendo nessa pandemia. Mas, diz Allan Kardec, os sintomas de mudança serão o choque das ideias. Que é o que está acontecendo na política, na religião, na família. Eu conheço famílias que não se falam até hoje, desde as eleições de 2018 no Brasil. Famílias que se falam. Fraturas nas relações familiares que até hoje não foram consertadas. Não foram recuperadas. Aqui para nós. Por pessoas... em função de pessoas que nem conhecem você, que nem sabem que você existe. O que é mais interessante. Eu sempre acho engraçado essas paixões políticas. Não sei se é porque eu não tenho paixão política por político nenhum. Eu consigo votar em alguém, mesmo não concordando com tudo dele, mesmo discordando em alguma coisa, ainda assim voto. Porque as paixões políticas são irracionais, né? Eu defendo em todos os aspectos aquele sujeito e o outro lado está todo errado. Eu não consigo ter o critério crítico de dizer que tem um lado que tem uma pauta interessante, mas a outra pauta não tem
nada a ver. Eu não consigo fazer... E eu tô falando isso em termos de cidadão, porque em termos espíritas, não tem nada a ver mexer, colocar política partidária, nem política ideológica no cenário espírita. Não tem nada a ver. Nem de um lado, nem de outro. Nem de um lado do espectro, nem de outro. Né? Então, eu costumo dizer isso, já falei isso várias vezes em palestra, espiritismo não é nem de esquerda, nem de direita. O espiritismo é do alto. Vem dos céus. É de cima. Né? Porque tem pautas em ambos os lados do espectro que o espiritismo não concorda. Tá? Só para dar exemplo aqui, em duas pautas, eu sei que o debate é mais complexo, eu não vou entrar, não vou aprofundar, porque senão a gente vai sair do tema, mas você pega legalização do aborto, é uma agenda que um lado do espectro ideológico defende muito. O espiritismo não coaduna com isso. Aí você pega do outro lado, porte de arma para a população toda. Sinto muito, o espiritismo também não cai nisso. Só para citar duas defesas de dois lados do espectro. Eu sei que tem muito mais coisa do que isso, mas eu tô só dando um exemplo bem raso, bem superficial, tá? Mas para dizer que o espiritismo não tem nada, não tem compromisso nem com político, nem com... Agora, o espírita como cidadão, claro que ele pode fazer campanha, pode votar e ser votado, pode ter a sua militância política, tudo isso é saudável, é válido. Mas a política do espiritismo é a melhora moral, é o melhoramento moral. E o que a gente viu nos últimos anos é espírita vociferando, espírita usando Facebook, Instagram, Twitter, eu nem falo, porque Twitter, quando você entra, você já vê pingos de sangue. Né? O Twitter, quando você entra, já tem assassinato, né? Mas, enfim, as redes sociais, de um modo geral, as pessoas brigando, as pessoas se acabando, sem se falar, grupo de WhatsApp sendo desfeito, gente ficando de mal, gente não se falando até hoje, gente tomando remédio psiquiátrico até hoje por conta dessas discussões, né, políticas de WhatsApp. E o que me espanta é algumas pessoas mais velhas entrando nessa, porque os jovens impulsivos, ok, estão achando que a Guerra Fria começou hoje, porque parece que o Brasil conheceu a Guerra Fria, né, esquerda e direita, União Soviética e Estados Unidos, agora, né? Mas gente que já viu situações políticas muito complicadas no passado, né? Que já acompanhou situações difíceis e entrando nessa como se fosse matar ou morrer agora, é agora ou nunca. Eu acho um pouco infantil, eu acho um pouco... E outra coisa, eu acho um mau negócio você trocar suas relações familiares de afeto por conta de candidatos ou de políticos que daqui a pouco serão outros aí. Daqui a algum tempo serão outros que estarão na disputa. Eu não acho um bom negócio. Né? Eu não acho um bom negócio trocar isso por aquilo, né? Enfim. Mas, de fato, existiu muito. E é aquilo que eu falei. É nessas relações familiares, afetivas, que a gente valoriza mais uma agressão, que a gente leva a sério mais, que a gente tem mais dificuldade de ser tolerante. Chico Xavier dizia o seguinte, que tem duas cruzes, a cruz de palha e a cruz de ferro. Eu já contei isso em palestra mais de uma vez, está num livro de Bacelli. Ele diz o seguinte, que a cruz de ferro é aquela cruz do apedrejamento, aquela cruz que é o martírio de uma vez só. É uma calúnia, é uma perseguição, é uma agressão, essa é a cruz de ferro. Mas ele diz o seguinte, que Emmanuel sempre diz que a cruz de palha pode ser mais difícil. A cruz de palha, pense numa cruz de palha, né? A palha ali incomodando, alfinetando você. Não mata de uma vez, mas fica ali, ó, incomodando a vida toda. E ele diz que a cruz de palha são as relações mais próximas. Aquelas relações mais difíceis da proximidade, que incomoda ali, que fica ali o tempo todo. Então, às vezes que são coisas significativamente bem menores, mas que durante anos, aquele marido que joga a toalha em cima da cama, vamos falar uma coisa que não tem aqui, enfim, que joga a roupa no chão, Uma coisa é quando conheceu e tá namorando, é engraçadinho. Outra coisa é 30 anos de casamento ele jogando a toalha molhada na cama, em cima da cama.
não apertando, não dando descarga no vaso sanitário. Aí a coisa fica mais feia, fica mais complicada, né? Então, é a cruz de palha, né? Vamos caminhar aí para os últimos comentários para a gente fechar, né? Estamos chegando aos momentos finais. Muito bem. Vai lá, Hugo. Pronto. Eu vou ler aqui, então, o comentário e a pergunta de Luana. E eu vou também lançar, assim, uma pergunta que eu recebi aqui no privado, que foi de Suzane. Mas o comentário é: a pandemia enfatiza o egoísmo. Já viu uma pessoa com Covid ser rechaçada por familiares porque pegou a doença. O ser humano se supera. Isso foi comentário de Adicélia. E a pergunta de Luana é: Flávio, qual é o indício para saber que conseguimos perdoar alguém de verdade e não apenas da boca para fora? Essa foi a pergunta de Luana. Quer outra pergunta logo? Suzane? Sim, para a gente concluir. Pronto. E que ela pergunta se o que acontece com os genocidas que causam morte de milhares de pessoas. Se todos os espíritos que desencarnaram resolverem se vingar, o que acontece? Perfeito. Vamos lá. Luana, qual é o indício para saber que conseguimos perdoar alguém de verdade e não apenas da boca para fora? Eu acho que o perdão tem níveis também. Como a paciência tem níveis, né? Eu tenho uma paciência para determinadas coisas e outras eu não tenho uma paciência. Porque a paciência é como a musculatura, né? Vai evoluindo. O meu limiar de paciência aumenta. O perdão também, a capacidade de perdoar aumenta. Então, daí que eu não vou conseguir perdoar de uma ofensa grave se eu não exercitar os pequenos perdões do dia a dia. As pequenas coisas do dia a dia. Se eu não deixo passar nada, se eu sou uma pessoa que até a forma do outro respirar me incomoda, aí eu não vou conseguir perdoar as grandes ofensas. Eu tenho que exercitar no dia a dia os pequenos perdões. Os perdões que são até os atritos de convivência. O dia a dia que às vezes nos incomoda. A forma, sei lá, do outro funcionar, às vezes nos incomoda, sem que o outro tenha até intenção. Mas isso também exige perdão, os pequenos perdões. Então, mas como saber que eu não estou cultivando a mágoa, conseguir perdoar uma ofensa? Eu acredito que o início desse processo não está se vingando. Não está se vingando é um ótimo sinal. Eu não estou devolvendo mal com mal. Eu não estou querendo dar o troco. Esse é um ótimo sinal. Eu não ouvi uma coisa que me deixou desagradável e lá na frente, aí eu, pum! Quando tenho oportunidade, eu chego e devolvo, né? Dando uma outra cutucada, uma alfinetadazinha. Isso é vingança sutil, não é uma vingança grave, mas é uma vingança. Revela um pouco o nosso desejo de dar o troco, né? Então, de eu não estar querendo dar o troco já é um bom sinal. E é claro, em níveis mais avançados, eu perceber que eu não sinto mal-estar quando eu me lembro da ocorrência. Quando eu me lembro da ocorrência, eu não sinto mal-estar, eu não sinto incômodo, eu me lembro, mas eu me lembro, porque não é esquecer é da memória. Tem coisas que a gente não esquece, mas a gente pode lembrar do fato sem o sentimento. Né? Como lembra de uma coisa que a gente viu no filme, por exemplo. Né? Isso é um sinal bem nobre de um perdão. Né? Mas só pelo fato de eu não estar me vingando, eu já estou trabalhando esse perdão. Se eu não cheguei no perdão completo, eu estou em vias de. Estou caminhando para isso. Né? Sobre o genocida, os genocidas, de um modo geral, são os grandes responsáveis pelas guerras e pelos conflitos civis. Conforme está lá no livro dos Espíritos, Lei de Destruição, muitas vezes o soldado que é mandado para campo de batalha, ele mata por legítima defesa. Porque se ele não matar, ele é morto. Mas aquele que engendrou a guerra é o responsável pelos assassinatos. E vai ter que reparar cada vida que foi perdida no conflito mundial ou internacional que ele desencadeou. Assim é no genocídio, por exemplo, dessa espécie. Ou o genocídio, por exemplo, dos campos de concentração. Né? Os campos de concentração que gerou, por exemplo, mortes em massa. Hitler na Alemanha,
Mussolini no fascismo italiano, Stalin no comunismo soviético, que também mandou muita gente para os campos de trabalho forçados da Sibéria, que matou tanta gente quanto Hitler e quanto Mussolini, né? Mao Tse-tung, Hirohito, Saddam Hussein mais recentemente, o Ayatollah Khomeini e tantos outros, né, do passado, tantos outros que estão presentes aí. Esses indivíduos adquirem débitos muito pesados. Né? Muito pesados. Agora, é claro que vai depender também do nível de consciência deles. Por exemplo, um Calígula ou um Domício Nero, diz Humberto de Campos Espírito, eram espíritos primários, também infantis. Eram espíritos pouco desenvolvidos. Então, os crimes que eles praticaram tinham responsabilidade? Tinham. Mas tinham atenuantes. Por causa da pouca maturidade, pouco senso moral que eles tinham. Pouco discernimento. Né? O que não significa dizer que os atos que eles praticaram não geraram, portanto, consequências. No caso das suas vítimas os perseguirem, isso acontece. Isso acontece. Aqueles que não os perdoaram e vão atrás podem estabelecer ali uma experiência de perseguição. Né? Nesse caso, vai ser permitida essa perseguição por uma permissão divina para que ambos, perseguidor e perseguido, possam aprender com a experiência e até mudar de conduta. O perseguidor mudar de conduta moral para elevar o seu padrão e o perseguido ter a chance de perdoar e acabar com a perseguição. Então isso é permitido por um tempo, mas sempre isso é permitido pela providência divina. Até que em determinado momento, os mentores da vida maior dizem, cessa, basta, e decretam realmente o basta, e encaminham todos à reencarnação, para poderem mergulhar no corpo, esquecerem o passado e darem prosseguimento ao seu processo evolutivo. Né? Todos os genocidas, os totalitários, terão a chance de refazer o caminho. E eu digo mais, terão a chance de refazer o caminho no poder público. Não fiquem com medo, não. Mas se eu errei numa área, mais cedo ou mais tarde eu vou ter que voltar naquela área para recuperar, refazer o caminho. Então aquele que foi um déspota para o público, aquele que foi um ditador para o público, uma hora vai ter que voltar no poder público para refazer o caminho, fazer diferente. Claro que não é imediatamente, porque se for na próxima encarnação, ele vai voltar com as mesmas tendências. Mas, claro, ele volta, reencarna, passa por experiência de aprendizado, passa por experiências de provações dolorosas, amadurece para depois resgatar o erro que praticou. É assim que a gente vê um Divaldo Franco hoje, usando a palavra para iluminar consciências e um dia usou a palavra para outra coisa. Tanto é que ele reencarnou com um pigarro e com os problemas respiratórios que era efeito do mau uso da voz que ele utilizou há mais ou menos 400 anos antes. Né? E assim a gente vê outras pessoas. Né? Então, há oportunidade de reparação. Bem, minha gente, chegamos ao momento final, chegamos ao término, vamos agora para a nossa oração. Já estou vendo gente aí quase cochilando, abrindo a boca. Se eu fosse dentista, eu ia até avaliar aí as cáries. Parecendo a sala doutrinária do Sheila, né? Tem gente que dorme e senta na frente. Quer dizer, dorme e ainda senta na frente. Na fila do gargarejo, eu fico ali como otorrino, vendo a pessoa por dentro, né? Tem uns que dormem, babam, né? E ainda vem me dizendo que a palestra foi ótima, que o estudo foi ótimo. Tem gente que ainda fala isso. Deve ser ótimo por causa da sonoterapia. Esse toque de humor é para vocês despertarem do sono, tá?